O problema afogamento é um problema muito grave e a gente tem que entender exatamente qual é o problema para tentar oferecer as melhores soluções. E é isso que a gente está se propondo, nos propondo nessa apresentação agora. Meu nome é Davi Spillman, eu sou médico e trabalho há muitos anos nessa área de afogamento e sou secretário-geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, muitos anos, 30 anos trabalhando no Corpo de Bombeiros, na ambulância, no helicóptero, fazendo resgates, na área aquática, lidando com afogamento. Médico da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, fundador da International Drowning Research Alliance, que é a HIDRA, e membro da Comissão de Prevenção e Médica da International Life Saving Federation. E eu quero apresentar para vocês um pouco dessa situação que é o afogamento. A gente começa com um vídeo muito simples, que é um vídeo inocente, crianças brincando numa piscina onde a profundidade, você pode ver, não bate no joelho praticamente das crianças de 4, 5 anos. E você pode observar aqui uma cuidadora, né, mexendo no seu celular, e uma criança aqui, ó, está se afogando. Ela deve ter uns 2 aninhos, ela foi colocada aqui, ela se desequilibrou na piscina e começa a se afogar. As pessoas estão brincando, as crianças estão brincando, essa criança aqui repara que tem alguma coisa errada, a cuidadora está aqui sem reparar nada do que está acontecendo. Essa criança ela está numa profundidade que ela poderia ficar em pé, e em pé ela não se afogaria. Então, assim, basta um escorregão para uma criança que não tem habilidade aquática não conseguir se levantar, né? Esse problema ele é muito comum porque a pessoa que colocou a criança nessa piscina não tinha ideia da competência aquática e do risco da piscina. Então, o afogamento é isso, um balanço entre o risco ambiental e a sua competência aquática. Sempre que o risco ambiental é maior do que a sua competência aquática, ocorre o afogamento. Então, situações tão simples quanto essa, né, numa piscina inocente, a criança foi ressuscitada, ela está bem, né, não há por que a gente pensar nisso, mas assim, é, poderia ter sido evitado. O afogamento ocorreu. A mesma situação ela acontece nessa situação aqui, por exemplo, que é um outro cenário, né? Um outro risco, mas as pessoas que estão entrando nesse cenário de risco, elas possuem uma competência aquática maior do que essas crianças que estão na piscina. Então, assim, e mesmo assim o afogamento acontece. Então, assim, o que acontece é que a gente sempre, quando fala em afogamento, a gente tem que entender qual é o risco ambiental, o comportamento de risco e a competência aquática que essa pessoa tem para enfrentar essa situação. Sempre que o risco superar a situação, a competência aquática desse indivíduo, ocorre o afogamento. E isso acontece em qualquer lugar, na cachoeira, no rio, no passeio de barco, no passeio de jet ski, na pesca, e no mergulho. E isso ele está presente em toda a sociedade. O planeta Terra tem 75% de água, então mais e mais afogamentos irão ocorrer. Com o aquecimento global, maior número de afogamentos é esperado. O Brasil tem uma costa imensa, uma temperatura média agradabilíssima e tem o maior número de resgates em todo o mundo. Isso significa que o Brasil tem um potencial de ocorrer afogamentos enorme. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 16 brasileiros morrem afogados diariamente, então, um a cada 90 minutos. No dia de hoje, 16 brasileiros vão se afogar. O afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos
quarta na faixa de 5 a 9, terceira na faixa de 10 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24. Significa que os nossos jovens estão morrendo principalmente por afogamento. 4 crianças morrem afogadas diariamente. O adolescente tem um maior risco, porque ele se arrisca mais, ele se aventura mais, ele ultrapassa mais a sua competência aquática. E diariamente, uma criança morre afogada em casa. Cada óbito por afogamento no Brasil custa R$ 210 mil. Significa um custo enorme que nós estamos pagando anualmente por não tratar o problema afogamento, que se trata principalmente através das prevenções. E para cada faixa etária, como a gente vai ver, o afogamento ocorre em cenários e em situações diferentes. E isso é muito importante para a gente entender, porque quando a gente entende o problema que acontece, aonde acontece, como acontece, com quem acontece, a gente consegue propor soluções melhores. Homens, por exemplo, morrem 6 vezes mais. O norte do Brasil tem a maior mortalidade no Brasil. A cada 2 dias, um turista morre no Brasil. 76% dos óbitos no Brasil ocorrem em rios, lagos e represas, e não no litoral. O afogamento tem um risco 200 vezes maior do que você estar dirigindo um carro. E como você vê nesse mapa, você vê assim, o maior risco é na região centro-oeste e região norte, onde os rios não estão supervisionados e nunca vão ser, são locais onde a pessoa escolhe ir e lá não tem ninguém que tenha o conhecimento, a educação de entender como fazer, como lidar com aquele risco local. E nem como informar e educar a pessoa sobre a sua própria competência aquática. Como a gente falou, 76% ocorre em água doce e a maioria em rios, lagos e represas. Então, esse é o grande problema atual do Brasil. Não são as praias, bem guarnecidas por guarda-vidas e serviços de salvamento municipais ou do Corpo de Bombeiro, e sim as águas internas. Nós, anualmente, produzimos e publicamos um boletim Brasil sobre o que está acontecendo na área de afogamento e, junto, tem um plano estratégico brasileiro de segurança aquática que informa o problema daquele ano e informa também as melhores soluções. Claro que isso aí não tem uma avaliação específica do município ou do estado, mas contém os problemas estaduais e os problemas municipais, pelo menos o grosso, o importante da estatística, quantas pessoas morrem afogadas naquele município. A Organização Mundial de Saúde liberou o Global Status Report, que mostra os afogamentos no mundo inteiro. Também uma literatura importante para quem está preocupado com o problema afogamento. E como eu estava falando, cenários, atividades e faixa etárias têm distinções. Então, cenário, uma piscina não é igual a uma praia, que não é igual a um rio, que não é igual a um lago, um rio com correnteza ou sem correnteza. Atividade, você pode estar num mergulho, surfando, remando, velejando, pescando. São atividades que têm o problema é um pouco distinto conforme a atividade, e por ser distinto, tem também soluções diversas, soluções de prevenção distintas. E a faixa etária? Para faixas etárias muito, muito pequenas, como 1 a 4 anos, o local mais perigoso é o lar. A partir de 4, 5 anos, o entorno da casa é perigoso, e a partir de 7, 8, 9, 10 anos, as águas abertas, então inclui-se praias, rios, lagos e represas. E é importante entender a competência aquática. Se você ensina a sua criança a nadar numa piscina, atravessar 12 metros e meio numa piscina, não te dá confiança e nem blindagem contra o afogamento para que você pegue essa criança e coloque num rio ou numa praia. Então, a gente tem que sempre entender a competência aquática relacionada ao risco. E essa tabela mostra, num trabalho científico, exatamente os 5 níveis
de competência aquática. Nível 1, maior competência, a pessoa que sabe nadar, analisa risco e resgata, até o último nível, que é o nível 5, que tem a menor competência, onde a pessoa não sabe nadar nem flutuar. Então, você vê que o risco é muito mais alto conforme o ambiente que a pessoa está frequentando. Estima-se que o risco de morte por afogamento em área sem guarda-vidas seja 60 vezes maior. O que significa isso? Que 70% das áreas banháveis do Brasil não tem guarda-vidas e nunca vai ter. Não há como você colocar num rio ou um local com muitas praias de rio, você colocar guarda-vidas em todos os lugares. Como também não é possível colocar em todas as praias. Então a gente tem que entender esse problema, ou seja, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que o indivíduo, o turista ou o banhista, procura áreas inóspitas, isoladas, e ele está isolado e sem supervisão, ou seja, ele está por sua própria conta. E alguma ferramenta a gente tem que dar para esse indivíduo para que ele possa reduzir o risco de morrer afogado. Como que nós entendemos o problema? Nós vemos o problema grande da prevenção, ou seja, a prevenção é importante, prevenir antes que remediar, mas não é o que a sociedade vê. A sociedade enxerga o problema afogamento, sempre que a gente fala em afogamento, a sociedade enxerga, eu quero aprender primeiros socorros. Não, eu quero aprender a fazer o salvamento, mas não é isso que é mais importante. No momento em que você faz um salvamento ou que você aplica os primeiros socorros, o trauma já está em curso. Ou seja, se a pessoa vai morrer, depende um pouco da rapidez do resgate, da eficiência dos primeiros socorros, mas o trauma já ocorreu. Então, como mostra nessa cadeia de sobrevivência do afogamento, que é a base mestre da educação sobre os links, as ações importantes no afogamento, mostra que a prevenção é 99,9% das ações dos guarda-vidas em praias. Significa que quando o guarda-vidas está na praia, ou quando tem alguém supervisionando alguém que tenha algum conhecimento, supervisionando alguém que está se banhando ou utilizando ou em alguma atividade de esporte, 99,9% são de ações de prevenção que evitam o afogamento. Você observa que 0,1% foram salvamentos e 0,02% apenas foram suporte de vida, ou seja, primeiro socorro. Isso em 1.500.000 intervenções dos guarda-vidas, mostrando claramente que a prevenção é a melhor solução. Eu não quero que chegue a necessidade de realizar um salvamento ou de primeiro socorro. Isso não quer dizer que eu não precise ter o conhecimento dessas partes, mas que a ideia, a proposta é que não chegue a necessitar nem do salvamento, nem dos primeiros socorros. E como você pode ver nesse gráfico, a gente vem reduzindo o número de mortes por afogamento ano a ano, de 79 até 2023, e o sucesso disso não é só a prevenção, mas principalmente a prevenção. A prevenção dos programas de prevenção da Sobrasa, a prevenção executada pelos corpos de bombeiros, a prevenção executada pelos municípios, e toda a educação que é dada à população, que a gente pode interpretar como ferramentas de defesa ao lidar com ambientes aquáticos. E embora assustador, todos esses dados que a gente está dando do problema é apenas 6% do problema. Ou seja, o que na realidade a gente vê do problema é apenas a ponta do iceberg. É apenas as internações hospitalares, as mortes e o pós-hospitalar. A gente não contabiliza, a gente, como eu digo, Brasil e o mundo inteiro, não consegue contabilizar o número de pessoas que passaram sufoco dentro da água, o número de pessoas que foram salvas, e isso dá pelo menos 94% do problema. Ou seja, o problema é gigantesco e ele precisa ser combatido. Em 71 foi publicado o primeiro protocolo mundial de afogamento, e ele dizia: aqueça a vítima e remova as roupas molhadas,
a gente faz isso até hoje. Aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés, nós paramos de fazer isso há 30 anos. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral, nós paramos de, graças a Deus, de fazer isso há muitos anos. Utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje. E as sangrias a gente já parou. Quer dizer, esses cuidados, esse primeiro protocolo mundial foi feito na Holanda, reuniu vários especialistas e parte desse protocolo ainda está em funcionamento. Isso tudo, a história do Brasil começou no Rio de Janeiro, onde tem praias, lagoa, Baía de Guanabara, piscinas. É uma área muito espelhada por todo o local, onde apresenta riscos. E o primeiro posto de salvamento no Brasil, 1918, o guarda-vidas ficava nessa guarita aqui, digamos assim, olhando para as pessoas que estavam em risco. Aqui embaixo tinha regras de como usar a praia, né? E a gente não sabe exatamente como faziam para descer e fazer o socorro, mas certamente havia como fazer isso rapidamente. Primeira ambulância, realizaram o atendimento pré-hospitalar, 1930. 1958, a manobra de Schaefer, como se fazia uma ressuscitação cardiopulmonar em 1958. E a mudança, que é pragmática, de lá para cá. Ou seja, de lá para cá, o brasileiro gosta de ir à praia, o brasileiro gosta de estar na água, o calor estimula toda essa provocação, né? E essa situação, por exemplo, Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, um feriado nacional, onde você não consegue enxergar a areia, quem é o afogado, aonde você colocaria o guarda-vidas para tomar conta desse mundo de gente. Quer dizer, mostrando para a gente que o problema é gravíssimo. O problema não há como ser contido a não ser com programas de prevenção e educação. Mesmo que eu tenha 2.000 guarda-vidas numa praia dessa, é muito difícil eu tomar conta de todo mundo. Então, mostra sempre que o problema leva, tudo que a gente conhece do problema leva à questão da prevenção. Praia de Copacabana, julho de 2013, visita do Papa ao Rio de Janeiro, 2,5 milhões de pessoas na praia, 1,5 metro de ondas, 145 resgates foram realizados, 130 guarda-vidas, 3 ambulâncias, 2 helicópteros, um centro de recuperação de afogados, 37 atendimentos médicos e 0 óbito. Ou seja, nessa situação, um risco enorme e foram 0 óbitos. Existe uma outra situação 2 anos depois, com 3 milhões de pessoas na praia, ou seja, o mesmo número de pessoas, 1 metro de onda, ou seja, o risco ambiental era o mesmo. E nessa situação não foram 145 resgates, foram feitos 2.000 resgates registrados, 560 guarda-vidas trabalhando, ou seja, muito mais gente trabalhando. 5 ambulâncias, 2 helicópteros, 135 atendimentos médicos e foram 4 óbitos. Ou seja, da situação anterior, que não houve óbito nem algum, e que houve apenas alguns resgates, para essa situação, qual a diferença de lá para cá? É óbvio que essa diferença é o comportamento da pessoa que está indo à praia. Quem foi ver o Papa estava vestido, foi com o objetivo de ver o Papa, de participar de uma atividade religiosa, de participar sem álcool. Então, o comportamento tem uma importância significativa na diferença entre o evento anterior e esse evento. Como a gente conversou, é a questão do risco ambiental, no caso dessas duas situações, o risco era o mesmo, mas o comportamento, o entendimento das pessoas é diferente e dá um resultado diferente. Então, se a gente puder, como solução, o tempo todo, educar as pessoas, informar a elas, dar uma ideia para elas do que elas são capazes, do que é arriscado, a gente consegue mudar essa realidade. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão
das vias aéreas. Então, uma pessoa pode estar dentro da água, passando um sufoco, mas se ela não aspirou líquido, ela não tem o problema afogamento. E aí a gente chama ela de uma pessoa que teve um resgate apenas. Ela não é vítima, ela não é uma pessoa que se afogou, não é um afogado propriamente dito, como patologia, doença. Num estudo demográfico de 2.300 casos, a gente sabe muito bem que o perfil do afogado são homens solteiros, acham que sabem nadar, praticamente metade das pessoas que se afogam acham que sabem nadar, ou seja, avaliaram a sua competência aquática erradamente. A maioria que a gente avaliou moram fora da orla, ou seja, ela não tem o conhecimento, ela não está habituada a essa condição, então acaba se arriscando sem conhecimento e se afogando mais. Uma percentagem de quase 17% usaram álcool, e o álcool obnubila a sua capacidade de avaliar o risco e a interpretação de qual a competência aquática que você tem. Então, ou você subestima o risco, ou você superestima a sua competência aquática e acaba se afogando. E mais de 80% se alimentam 3 horas antes do afogamento. Isso significa que você, ao lidar com o afogamento, ao lidar com a solução para o problema, ao lidar com os primeiros socorros, você acaba enfrentando vômito, e aí ele vomita tudo que ele comeu, a galinha, farofa, biscoito, e isso complica um pouco. Então, entender este problema é muito importante para a melhor solução. Você gosta de esportes aquáticos? Já passou um sufoco na água? Já viu um afogamento e tentou ajudar? Tem um parente ou conhecido que se afogou? Então, a Missão Sobrasa tem tudo a ver com você. Afogamento é silencioso e acontece num piscar de olhos. A cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado. Diariamente, 4 crianças morrem afogadas no Brasil. Afogamento é a primeira causa de morte de 1 a 4 anos e metade ocorrem dentro de casa. Nós estamos falando do maior bem que possuímos, nossas vidas. Qualquer um pode se afogar, ninguém deveria, porque esse mal tem cura. Meu nome é Davi Spielmann, sou médico e voluntário Sobrasa e estou aqui para te convidar a se juntar à nossa luta pela vida. Há 28 anos, fundamos a Sobrasa, uma organização não governamental com os maiores especialistas do mundo na área de segurança aquática, com a missão de unir o Brasil para reduzir os afogamentos. O problema do afogamento é grave e complexo, e sua principal solução é a educação. Ao longo de nossa história, elaboramos 15 programas de prevenção que envolvem todas as faixas etárias, cenários e atividades aquáticas. Nossos principais programas são Kim na Escola, um programa que educa crianças do ensino fundamental na prevenção do afogamento, utilizando vídeos em desenho animado, gibis, fantoches, marionetes e muito material lúdico. Piscina Mais Segura educa alunos e professores de natação na identificação do risco e nas soluções ao afogamento. Sobrasa Kids, realizado com crianças em praias e piscinas, de forma lúdica e interativa, utiliza o esporte para educar na prevenção do afogamento. Surf Salva educa surfistas em prevenção, salvamentos e primeiros socorros com o uso da prancha. Instruções em prevenção, resgate e socorro ao afogado. Envolve todos que necessitem do conhecimento e estejam sob risco de afogamento, como profissionais de saúde, educação física, atletas aquáticos, pais e interessados na área. Sobrasa Rescue, evento que une, através do esporte salvamento aquático, especialistas e voluntários do Brasil todo para a troca de informações que reduzem os afogamentos.
Programas Multiações, município mais resiliente em afogamento. Fornece incentivo e suporte a gestores municipais na identificação do problema afogamento e sua solução em ações customizadas de prevenção. Life Saving Club promove em um só local atividades educativas de prevenção em afogamento, competições, aulas, cursos, brincadeiras e gincanas em diferentes ambientes aquáticos, como praias, rios e piscinas. Temos 3 grandes campanhas de prevenção. 25 de julho, o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, instituído pela ONU e celebrado em todo o mundo para lembrar que o afogamento pode acontecer com qualquer um, mas não deveria. Semana Piscina Mais Segura, campanha iniciada em 2012, é executada 4 vezes ao ano por professores com seus alunos de natação em mais de 450 escolas, academias e clubes. Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamento, organizado pelo Comitê Latino-Americano da International Life Saving Federation, da qual a Sobrasa é representante, envolvendo 15 países latinos e mais de 40 milhões de pessoas. Em 2023, nossos 4.000 voluntários realizaram 13 ações presenciais por dia, com mais de 10.000 horas de dedicação, educando mais de 1 milhão de pessoas. Conseguiram fazer chegar nossas dicas a mais de 100 milhões de pessoas através de 33 mil postagens e 220 mil seguidores. Protagonizaram 651 reportagens orgânicas em TVs, rádios, jornais e redes digitais, gerando um valor de 8 milhões de reais em propaganda. Com todo esse empenho, ajudamos a reduzir em 50% as mortes por afogamento ao longo desses 28 anos. Ser voluntário Sobrasa é multiplicar nossa missão, e isso pode ser feito por qualquer um que queira ajudar. Para nós voluntários Sobrasa, sua vida vem em primeiro lugar. Prevenir é salvar, educar para não se afogar. Quem é? É a Sobrasa do local! Nós estamos com 8.070 voluntários atualmente e nós estamos presentes em todos os estados, nos 27 estados da federação. Nós estamos fazendo esse ano 30 anos e convidamos vocês para se juntar a essa missão. Nós precisamos de mais gente, a gente precisa de mais ação, nós precisamos de mais municípios mais resilientes em afogamento, mais life-saving clubes, mais quem na escola, educar para não se afogar. O maior desafio da gente em prevenção de afogamento é exatamente conseguir convencer que o afogamento pode acontecer com qualquer um, mas não deveria, porque o afogamento tem cura. Okay. Jack! Jack! Claro que isso é uma simulação, mas o que a gente quer dizer com esse vídeo é exatamente mostrar que existe uma barreira entre todos nós que acreditamos que a prevenção é a coisa mais importante como solução. Ao tentar entregar para as pessoas, elas precisam acreditar que o afogamento é real com todos nós. E, para isso, procurar e abrir a possibilidade, a porta, de receber essas dicas para qualquer atividade, cenário aquático ou faixa etária. E o afogamento envolve os mais novos e os mais velhos, ou seja, toda uma sociedade para evitar uma situação como essa, uma criança, 9 anos de idade, em
estado vegetativo persistente, ou seja, não há vida cerebral. Foi ressuscitada, bem ressuscitada, mas ainda assim ela está em estado vegetativo. Tá? Não é isso que a gente quer. A gente quer que não aconteça, que todo mundo possa ir brincar na praia, no rio, no lago, na represa, pescar, mergulhar e que volte feliz para casa. Eu agradeço aí e estamos à disposição de responder perguntas pelo sobrasa.org, pelo nosso e-mail, pelo nosso Telegram, pelo nosso Instagram. Estamos sempre à disposição de tentar esclarecer para vocês as dúvidas.